muito boa tarde pra você. Tá começando mais uma Vida Não Para. E hoje tem muito assunto divertido e interessante pra você descobrir aqui junto comigo. Você sabia que hoje é dia do fisioterapeuta? Não? Então, dia daquele que coloca o nosso corpo em ordem, que ajusta o nosso corpo para que a gente possa se mover sem dor, né? Porque, vamos combinar, tem muita gente que acaba acostumando com a dor e acha que aquilo tá certo e não tá. A gente vai descobrir um especialista no assunto aí, exatamente essas questões que são ligadas à mobilidade e ao conforto do nosso corpo. E vocês sabem que aqui no programa nós expomos sempre obras de arte, artesanato, você que é artesão, que é artesã, você que é artista em todo o Brasil, e essas obras vêm de vários cantos do país pra gente. Aqui nós temos as obras da Denise Rasch. A Denise trouxe pra gente essa semana, no início da semana ela veio aqui, foi nossa convidada, e ela trouxe estas obras. A Denise é muito conhecida aqui na nossa cidade, ela tem mosaicos, é uma mosaicista de mão cheia, uma artista plástica de mão cheia, e ela tem obras espalhadas pela cidade também, né, em alguns pontos turísticos. Olha que coisa mais linda, gente, essa luminária aqui é incrível. Ela também trabalha com vidros, não só com mosaicos, né, de vários outros materiais, mas também com vidros. Então, fica aqui o convite para você que é artista, para você que é artesão, artesã, também trazer as suas obras e elas vão ficar expostas aqui por uma semana. A gente vai estar mostrando em detalhes para vocês estas obras, tá certo? Bem, vocês sabem que toda sexta-feira a gente fala, né, sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês que existe, ele está colorido de rosa para que a gente possa entender um pouco mais sobre o câncer de mama e vários problemas que acarretam a saúde da mulher também, né? E a gente traz aqui, toda sexta-feira, a gente traz histórias de superação e também especialistas no assunto, né? Toda sexta de outubro. Então, eu vou dar volta aqui, já vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Eu tô com a Alessandra Matuzzi e com a Karina Furlan, médicas mastologistas e ginecologistas. Tudo bem, meninas? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Obrigada, Carla. Boa tarde. Bem, primeiro, assim, toda vez que a gente fala no assunto, a gente pensa assim, peraí, eu quero... Ó, só para vocês se organizarem aí, tá, gente? Essa é a Alessandra e essa é a Karina, né? Para você se organizar em casa, para saber quem é quem. E a gente vai estar abordando esse assunto que muitas vezes você pode pensar, mas é um assunto muito pesado. Gente, o outubro, ele existe para isso, pra gente lembrar dessas questões e lembrar de cuidar da nossa saúde, né? Isso é bastante importante. Então, toda vez que a gente traz esse assunto aqui, não é pra gente trazer tristeza, pra gente trazer alegria, trazer superação, trazer exemplos de pessoas que superaram toda uma dor, porque a dor não é só do doente, não é só da pessoa que tá com câncer, mas a dor é da família inteira. E a gente trouxe essas duas especialistas aqui, as duas médicas, para trazer essas informações. Meninas, pra gente começar bem o nosso assunto, a gente vai falar sobre prevenção, sobre tratamento e sobre o pós. Porque raramente o pessoal tá falando do pós. O que fazer depois da cirurgia? Como é que funciona isso? A pessoa tá ali, tranquila, calma, não tenho nada, mas descobri algo esquisito, né? Tem uma bolinha ali embaixo da minha axila, embaixo do meu seio. O que primeiro vocês recomendam, assim? Bom, primeiramente, né, a paciente notou qualquer diferença na sua mama, a mulher notou um abaulamento, um nódulozinho, uma pele com uma cor diferente, às vezes uma saída de secreção espontânea sem ela estar apertando, ela tem que procurar o médico ginecologista ou até o médico mastologista para então ser examinada e direcionada para fazer o exame. Normalmente a gente acaba pedindo, quando são mulheres após os 40 anos, o exame de mamografia, complementando também com o exame de ultrassonografia e individualizando essa paciente, às vezes até a gente precisa pedir uma ressonância magnética de mama. E aí, você começa, se existe essa queixa, vocês começam a investigar. Exato. Começa a investigação primeiro através do exame de imagem, né, o exame físico da paciente, seguida do exame de imagem. Aí, dependendo do que vir no resultado do exame de imagem, é que a gente vai direcionar se essa paciente vai precisar fazer uma biópsia ou não. Lembrando também que a maioria dos nódulos que nós percebemos não é câncer, né? Existe um número muito grande de nódulos benignos, mas que para fazer essa diferenciação é muito importante ter a avaliação do profissional médico, né, junto com os exames de imagem. Então, pra gente tirar um pouco essa ideia de que pra gente descobrir se esse nódulo ele é maligno ou não, se ele é realmente um câncer ou não, e pode ter uma evolução ruim ou não, a gente precisa exatamente de qual exame ou precisa fazer uma cirurgia para fazer essa biópsia?
Então, o principal é pelo exame de imagem. O exame de imagem, tanto a mamografia quanto a ecografia, ela dá uma classificação que nós chamamos de classificação BIHATS. Então, ela vai de 0 até 6. E através dessa classificação, pela característica desse nódulo, ou às vezes uma microcalcificação, que são lesões muito microscópicas que a gente não consegue palpar, é por isso que a mamografia é tão importante, porque essas microcalcificações só são vistas na mamografia. A gente vê, de acordo com as características desse nódulo ou dessas alterações, a necessidade ou não de uma biópsia. Mas para confirmar o diagnóstico, é recomendado sempre fazer uma biópsia antes. Por que a gente não opera, né, de imediato? Todo mundo pensa, vamos lá já tirar esse nódulo e resolver. Porque o tratamento cirúrgico e o tratamento geral, né, vai modificar. Então, muitas vezes, a cirurgia é diferente de um nódulo benigno para um nódulo maligno. Muitas vezes, o tratamento não começa com a cirurgia. Às vezes, é necessário fazer uma quimioterapia antes. Então, para individualizar e tratar essa paciente da melhor maneira possível, é muito importante a gente ter uma biópsia que é feito com anestesia local, né? Ela é guiada por um exame de imagem. Então, vai retirar uns fragmentos desse nódulo, dessa alteração, e vai mandar para análise da patologia para ver se vai ser confirmado ou não o câncer de mama. E para fazer uma cirurgia maior, aí tem que ter essa confirmação, então? Tem que estar confirmado que é um câncer para fazer, por exemplo, uma retirada total ou algo do gênero? O ideal é a gente sempre ter essa confirmação antes. É claro que existem alguns casos, como a biópsia ela não retira essa lesão por completo, existem alguns casos que a biópsia vem benigna, por exemplo, mas de uma alteração que a gente fala precursora, né, de um câncer de mama, e que quando a gente retira a lesão inteira, pode ter uma surpresa, ele vira um diagnóstico ali de um câncer inicial, né? Entendi. Mas o ideal é a gente sempre fazer essa biópsia. Caso venha benigno, mas tem alguma discordância, né, com a imagem, daí sim a gente faz a cirurgia e pode ter um diagnóstico diferente na hora da cirurgia. Entendi. E o que vocês indicam no pós-cirúrgico? Porque a gente fala muito dessa questão da prevenção, do cuidado, tá, tudo bem. Isso a gente já conhece, a gente vai até entrar nesse assunto um pouco mais a fundo, mas a questão do pós-cirúrgico. Fiz a minha cirurgia, qual que é o cuidado que eu tenho que ter em casa? Eu posso chegar em casa lavando uma roupa, passando uma vassoura na casa ou não? É literalmente descanso. Carla, tudo vai depender do tipo da cirurgia que essa paciente vai fazer. Ela pode fazer desde uma cirurgia pequena, quando o tumor é pequeno, uma cirurgia conservadora, até uma cirurgia mais radical, como a retirada da mama, às vezes a retirada de todos os gânglios da axila. Então, tudo vai depender do tipo da cirurgia, mas sem sombra de dúvida, os primeiros 15 dias é um momento que a paciente ela tem que estar mais restrita aos seus movimentos. A gente já indica a fisioterapia precoce, isso é super importante. Já nos primeiros dias pós a cirurgia, independente do tipo da cirurgia, a gente já indica a fisioterapia. E o acolhimento, como funciona isso na questão da família? Porque a gente sabe que a mulher tem por reconhecimento, né? Isso desde que o mundo é mundo, desde a antiguidade, o cuidado com a família. Mas e a família? Vai ter esse cuidado com ela? Você chama todo mundo para conversar quando você tem um diagnóstico, a família toda? Sempre importante ter alguém da família junto no diagnóstico para explicar como vai ser esse operatório. É um momento muito delicado porque, como você falou, é a mulher que cuida da casa, né? A mulher que cuida da comida, da limpeza, geralmente, claro, com exceção daquelas que também trabalham. Mas é um momento que a gente vê alguns maridos participando, né? A gente pede filhos que possam ajudar essa mulher nesse momento em que ela está com esse movimento mais restrito e não pode estar auxiliando nos trabalhos da casa ou até no seu próprio trabalho, né? Às vezes elas não têm como se locomover, precisa de alguém que leve, que busque essa paciente. Então tem que ter todo um cuidado e uma conscientização de todo mundo, né? Exatamente, tem que estar toda essa família, às vezes amigos, toda uma rede de apoio nesse momento. E agora, para quem está nos assistindo e quer entender um pouco mais sobre como eu tenho cuidado, quer dizer, eu tenho que ter algum caso na família para ter a possibilidade de ter o câncer ou isso não é uma regra? Não, essa na verdade é uma exceção, né? Se a gente for ver, 90% dos casos de câncer de mama não tem relação com origem genética, né? Por hereditariedade. Então, assim, claro que se você tem casos na família, aumenta o risco de você ter um câncer. Às vezes é necessário fazer uma investigação genética, né? Consultar um médico especialista, que é o geneticista, para esse aconselhamento da família como um todo. Mas a maior parte dos diagnósticos são em pacientes
que a gente chama que é um diagnóstico ao acaso, né? Pelo fato de sermos mulheres, né? O principal fator de risco, eu falo, é o fato de sermos mulheres e termos nossos hormônios, irmos envelhecendo. Então, por isso que a recomendação é sempre a partir dos 40 anos fazer a mamografia anualmente. E o ideal mesmo é, a partir dos 25 anos, a paciente já ter um médico mastologista para passar por essa avaliação anual, né? Nem que seja por um exame físico e uma orientação, orientar principalmente as medidas de prevenção que você pode fazer, né? Que a gente fala, o outubro é um mês muito especial, mas a gente tem que se cuidar o ano inteiro. E que nem a gente estava falando do suporte da família, né? E que eu sempre falo para as pacientes também. A gente, para poder cuidar da família, né? Cuidar de rotina de trabalho de casa, trabalho fora de casa, a gente tem que estar bem. Então, temos que nos cuidar. E o movimento? Quero saber esse movimento do Me Cura, quero que vocês expliquem um pouquinho mais, que vai ter ação, né? Tem toda uma movimentação. No Brasil todo é falado sobre o Outubro Rosa. E aqui na nossa região tem muitas ações, né? Que englobam comunidades e que englobam pessoas e especialistas no assunto também, né? Bom, então, por que a gente trouxe esse movimento? Na verdade, o Outubro Rosa é o mês que traz a consciência sobre o câncer de mama e fala muito em prevenção. Mas o exame da mamografia, na verdade, ela não é uma prevenção. Ela é um exame de rastreamento. A gente não vai prevenir o surgimento do câncer de mama fazendo a mamografia. A gente vai detectar precocemente esse tumor, né? Numa fase em que a gente pode fazer um tratamento menos invasivo, às vezes podemos evitar até uma quimioterapia, uma cirurgia menor. A prevenção mesmo está na prática de mudança de hábitos que trazem esse benefício de diminuir o risco de desenvolver o câncer de mama. Então, existem alguns fatores de risco que a gente não pode mudar, que realmente aumentam o risco de câncer de mama. Dentre eles é o fator genético, né, que a Alessandra falou, que a gente pode nascer com esse gene, mas é a minoria das vezes. Existem alguns fatores hormonais nossos, por exemplo, ter a menstruação quando vem muito cedo, entrar na menopausa muito tarde. A gente não consegue controlar isso. Mas fatores que realmente impactam hoje na redução do risco de desenvolver o câncer de mama é atividade física e uma alimentação saudável. Então, a gente sabe, inúmeros trabalhos cada vez vêm surgindo mostrando que a gente consegue reduzir em até 30% o risco de desenvolver câncer de mama. Uma prática diária de pelo menos 10 minutos todo dia ou 150 minutos semanais acaba reduzindo em até 30% o risco de desenvolver câncer de mama. O que vocês diriam para quem adora, por exemplo, não tem esse controle alimentar? Olha, eu sou uma formiga, por exemplo, adoro doce. E a gente sabe o que açúcar faz com o nosso corpo. O que vocês indicariam? Diminua ou corta ou vamos cuidar mais da alimentação? Porque é pela boca que entra a saúde e que entra a falta de saúde? Na verdade, a gente sabe que essas dietas muito restritivas é muito difícil a gente conseguir seguir, né? A gente começa e depois dá um tempinho lá, acaba largando. Então, o importante é ter uma dieta balanceada, né? A gente fala, óbvio, o açúcar faz mal, a farinha branca também faz mal, embutidos, né? Então, mortadela, salame, tudo isso não faz bem para o nosso organismo, né? O excesso de álcool. Então, você tem que ter uma dieta equilibrada. E mais importante do que isso, também é ter um bom controle do seu peso, que a gente sabe que a obesidade, principalmente nas mulheres que já estão na menopausa, também aumentam bastante o risco de desenvolver o câncer de mama. Então, é uma dieta rica em frutas, fibras, verduras. A carne vermelha também, a gente sabe que tem que ter uma restrição, né? O ideal é não comer a carne vermelha todos os dias. Então, é comer 3 a 4 vezes na semana. Então, são essas medidas, assim, que no dia a dia você consegue ajustar, né? E consegue, ao mesmo tempo, se prevenir. Óbvio que o ideal é tirar totalmente refrigerante, açúcar, trigo, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Então, é muito mais importante você ter isso mantendo ao longo da sua vida do que fazer uma dieta muito restritiva e depois acabar compensando de outras formas, né? Aí complica tudo, né? Eu queria que vocês dividissem comigo algum caso. Vocês lembram de algum caso, assim, que foi um caso que vocês perceberam que foi difícil e que teve um final feliz, assim? Porque a gente sabe que nem todo mundo que entra no consultório vai ter um final feliz, né? Mas vocês, como médicas, torcem para que isso aconteça também, né? Graças a Deus, a grande maioria das pacientes hoje, né, quando descobrem precocemente, a gente tem essas altíssimas taxas de cura aí acima de 90%. Mas eu tive uma paciente que foi muito especial. Ela tinha um bebê de 2 anos, super jovem, estava com 30 e poucos anos, e chegou grávida de 3 meses. Nossa. Com um câncer de mama e de um tipo que a gente chama triplo negativo, que é o câncer mais agressivo dentre os tipos que a gente tem de câncer de mama, né?
E foi muito difícil essa decisão, né? Se ela ia seguir com essa gestação, se a gente ia ter que interromper a gestação, porque ela ia precisar fazer quimioterapia. E essa paciente, ela e o marido chegaram, não, doutora, a gente prefere manter a gestação, a gente prefere a vida, né, do nosso filho e vamos correr esse risco e vamos tratar. E foi super bem, deu tudo certo. Ela fez toda a quimioterapia na gestação, terminou bem numa época que já estava quase pronto o bebê para nascer. Ele nasceu um pouquinho prematuro, nasceu ali de 36 semanas, não precisou de UTI. Uau. E tá tudo bem. Hoje esse nenê já tá com 2 anos e ela tá muito bem, evoluindo bem do tratamento. Então é um caso que realmente me marcou. Nossa, e a gente pode dizer que, claro, a medicina é incrível, mas o dedinho de Deus fez o trabalho dele ali, né? Não, sem sombra de dúvida, um casal de bastante fé, sabe? Então eles realmente... Emocionante mesmo essa história, né? E a gente sabe, né, que a fé, o pensamento positivo é muito importante durante todo o tratamento. Igual a gente estava falando do apoio da família, e isso é muito importante, faz toda a diferença. Então, independente da sua crença, né, você tem que estar sempre com a cabeça boa, porque isso vai ajudar muito a você se recuperar, a ficar boa, né, e passar por essa fase que não é fácil de uma forma mais leve. É o pensar positivo mesmo. Com certeza, faz toda a diferença. Meninas, muito obrigada, tá? Por virem até aqui, né? Aqui em Curitiba, a gente tá chovendo muito, assim, mas a gente tá literalmente debaixo d'água. Então, agradecer vocês, né, que deixaram aí o calor, né, da casa de vocês para virem aqui. Muitíssimo obrigada, viu, meninas? Obrigada a você pelo convite. E lembrando que mesmo que esse tempo feio, amanhã, do Meu Movimento Me Cura, a gente vai ter algumas atividades. Então, quem quiser, depois seguir a gente lá nas redes sociais, o Centro de Doenças da Mama, que é o grupo de mastologistas que a gente faz parte. Vai ter atividades de aula de funcional, yoga, e durante todos os sábados aí do mês estaremos disponibilizando essas atividades de forma gratuita. Então ainda tem algumas vagas, né? Já tem muita gente inscrita, que muito bom, justamente para incentivar as mulheres a se cuidar. Faça chuva, faça sol, já sabem que vai ter evento amanhã, então tá aqui, ó, @Centro de Doenças da Mama, sigam lá no Instagram e lá você consegue ter mais informações, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, meninas. Vamos lá, então. Vocês ficam por aqui mais um pouquinho com a gente. Agora vocês vêm comigo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quero saber o que o nosso repórter tá aprontando, porque é o seguinte, Dia das Crianças passou, já foi? Será que já foi ou não foi? Não foi? Não? Peraí, gente, vamos fazer o seguinte. Nosso link tá com um probleminha ali, a gente vai organizar isso daqui já já. E eu quero lembrar vocês o seguinte, já que a gente tava falando de Dia das Crianças, é exatamente esse assunto que a gente vai ter daqui a pouco, tá bom? Mas agora a gente vai vir nesse telão aqui, porque eu quero, vocês já sabem que tem programa que já estreou, ainda tá com aquele cheirinho de novo, literalmente, novidade pra vocês. A Cloara tem um recado, porque tem programação especial hoje no programa aqui à noite. Olha só. Olá, gente boa, gente linda, sou a Cloara Pinheiro, apresento Vida que Segue aqui na TV Evangelizar. E chegou sexta-feira, hoje tem um programa todo recheado, maravilhoso para você. Nós vamos falar sobre síndrome do impostor. Que será a síndrome do impostor? Eu vou estar junto com vários convidados especiais, nossos convidados, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos ter música, nós vamos ter alegria, nós vamos ter muita informação. Vocês vão conhecer a história também de uma mulher que superou o câncer de mama. Uma história linda de superação. No programa de hoje, 18h30, esperando por todos vocês. Síndrome do impostor, hoje, 18h30. Obrigada, Cloara, querida. Gente, vamos pro intervalo rapidinho, mas assim, ó, é voando e eu volto já já com muito mais. Não sai daí. E a gente tá de volta e agora sim, com o sinal e tudo, a gente vai falar com o Everton. Tá frio aí, Everton? Você de cachecol, menino? Pois é, Carla, estamos de cachecol em Curitiba. Por agora, os termômetros aqui estão registrando aí 13 graus. Aquele ventinho, sensação térmica de 10, 9, né? Então, não tem pro termômetro valendo. A sensação térmica é a temperatura que nós estamos sentindo. Mas nós estamos chegando na primavera, estamos chegando no verão. Você de todo o Brasil aí que tá passando calor, a gente tá com um pouquinho de inveja, é bem verdade. E tem notícia legal pra você, porque o Dia da Criança foi ontem, mas o mês da criança segue. E criança gosta do quê?
Sorvete, né, gente? É uma unanimidade, a criançada. O meu fala sorvete, uma beleza. E a Carol tá aqui, coordenadora de marketing da sorveteria, que vai tá com uma ação bem legal voltada para as crianças no mês da criança, né, Carol? Com certeza. A gente está comemorando o Dia das Crianças durante o mês de outubro todo. E o nosso convite é para que as crianças voltem a curtir, a explorar algo mais lúdico, né? Ah, que legal. Então, toda a família, toda criança que vira uma loja Milk em todo o Brasil, né, em qualquer loja, vai ganhar uma revistinha para colorir, com jogo dos 7 erros, com caça-palavras, com tudo, para que ela realmente busque o lúdico, né? Ela brinque, use sua criatividade, saia um pouquinho do digital, que hoje em dia é tudo digital, né? Verdade. E é muito legal isso, porque a gente, quando era menino, né, assim, fazia muito esses joguinhos e aprendia muito, porque tá envolvido aí a coordenação motora, a coordenação fina, né, gente? Psicomotricidade, interatividade, você aprende também nas palavras aqui, nos joguinhos de palavras. É uma gama de possibilidades para a criançada se descobrir e também aprimorar aí as suas habilidades. E eu já vou garantir o meu, viu, Carla? O meu menino tá lá em casa, hoje não dá para trazer na sorveteria, né? Mas eu vou fazer essa provinha por ele, esse sacrifício por ele, para levar o livrinho para ele. Tá bom? Tá pronto o meu sorvete aí, pessoal? Olha lá, gente, ó. Ô, Carla, vai. É uma invejinha, né? Mas você de todo o Brasil aí que tem aí sorveteria, claro que tem, né, gente? Tá calor. Já Tá vamos calor, pegando aqui aquela Tá colherinha. calor aqui não tá calor não, viu, gente? Aqui não tá calor não. E ó, Everton, só vou te dizer uma coisa. Você não vai levar revistinha pro teu filho não, você vai levar revistinha e o sorvete, tá? Senão ele vai puxar a tua orelha. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Né? Voltamos Beijo. com você aí. Beijo, Everton. Até mais. Gente, agora vamos mudar de assunto um pouquinho. A gente falou tanto de coisa boa desse negócio de sorvete, é bom demais, né? E é o mês inteiro essa ação, viu? Nessa sorveteria. Então dá pra a criançada se divertir o mês todinho. Bem, hoje é dia do fisioterapeuta. Já quero dar parabéns pra doutora que tá aqui comigo, Carla Ticiani, a nossa entrevistada hoje, que já conhece a TV, já esteve aqui outras vezes. E a Carla é uma fisioterapeuta de mão cheia. Eu descobri você lembra quando foi? Foi em 2020 ou 2021? Acho que 2020, Eu acho que foi 2020, Carla. Foi 2020, né? Acho que gente, eu cheguei lá no desespero. Cheguei lá falando, gente, tô ruim. Tô mal, mas eu tô ruim. E eu descobri ela da seguinte maneira. Eu tinha batido o carro, na verdade bateram em mim, tá? Eu sou uma boa motorista, juro. Bateram o carro na minha traseira, eu tava parada no sinaleiro e veio aquela pancada assim, o carro inteiro entrou pra dentro. Pra vocês terem uma noção, o porta-mala parou aqui do meu lado, assim, ó. Ainda bem que só tava eu sozinha no carro, né? E depois disso eu saí andando do carro. Não, tá tudo bem. E passou um tempo, e passou uma semana, e passou 2 semanas. Eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais deitar, não conseguia mais viver de tanto incômodo. Mas era uma dor aqui e que juntava a cabeça, juntava ombro, juntava tudo. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda. E eu não tinha associado a batida do carro. Isso já tinha passado mais de um mês. Cheguei no consultório da Carla, falei, Carla, socorro, não sei o que eu faço. Quando você encostou no meu pescoço, você olhou pra mim e perguntou assim, você bateu o carro? Eu olhei pra ela e falei, peraí, você tava lá? Você me viu lá? Como é que você descobriu que eu bati o carro, né? Ela falou, só de pegar no teu pescoço eu descobri, é isso mesmo? Gente, eu sempre falo no consultório que é assim, vocês me contam uma história na anamnese, mas o corpo às vezes me conta outra ou confirma os fatos que vocês já relataram, né? E o que você sofreu foi um whiplash, a gente chama isso de chicote cervical. E a gente não determina a gravidade dele pela gravidade do dano material do acidente. Às vezes aquela paradinha no semáforo e aquela encostadinha na traseira que repercute esse movimento aqui do tronco, ele já é suficiente para fazer um estrago. E não só em pescoço. Você poderia ter tido dor na torácica, você poderia ter tido irritabilidade, alteração no sono. Então tudo isso é efeito e resposta desse tipo de disfunção, de trauma que a gente chama.
E daí, essas mãos de fada resolveram a minha vida, né? Pelo menos ali a gente conseguiu resolver os problemas. Agora, você como fisioterapeuta, o que mais chega no consultório? O que mais chega? Olha, porque às vezes não é só uma pancada, não é só... Eu cheguei lá, eu não tinha associado a minha questão ao meu problema, à questão da batida do carro, por exemplo, né? Mas a pessoa chega com ansiedade lá em cima, às vezes com estresse, com uma depressão já no início, ou já tá numa fase mais séria e não sabe disso. Sim, exatamente. E é interessante você falar isso, porque hoje eu até conversava com uma paciente essa semana e a gente tentava entender se a tua ansiedade, ela é de origem da dor, né? O que começou primeiro? Porque um quadro de dor, a gente chama de dor crônica, um paciente tem crônica, dor há mais de 3 meses. E geralmente esse paciente vai começar a ter a qualidade de vida dele toda bagunçada, né? Vai alterar o sono, vai alterar os relacionamentos, a dor física, a incapacidade, né? Você não vai conseguir fazer as atividades como gostaria, vai interferir no teu trabalho, então, consequentemente, você vai desenvolver um quadro de ansiedade. Então, hoje no consultório eu recebo muitos pacientes com dores crônicas, porque assim, a gente sempre associa a fisioterapia a uma questão muscular ou articular, né? Mas às vezes o músculo e a articulação, eles só estão travados, ele é um fofoqueiro, né? Ele está sinalizando que alguma coisa não está bem. Então, eu recebo muitos pacientes que já fizeram muitos tratamentos. Ai, Carla, já fiz 200 sessões e não tive melhora. Eu já tomei remédio e não melhorei. Eu tenho dor há mais de 10 anos. Nossa, a pessoa tá ali acostumada com a dor, né? Eu acho que isso. essa é a pior parte, né? Gente, viver mesmo, andar, sentar, deitar, não pode ter dor. Se tem dor é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. E é muito interessante porque eu trabalho com osteopatia. E a osteopatia, porque hoje a gente está num momento de muita especialização, né? Então, tem especialista do dedo do pé, especialista da ponta da orelha. E isso a gente acabou perdendo muito esse conceito de globalidade, né? E a osteopatia, ela resgata muito isso. Então, às vezes você pode ter uma dor na cervical por conta de uma questão torácica, por conta de um whiplash, que foi no teu caso, né? Um chicote cervical. Você pode ter uma dor cervical por uma conta de uma... Enfim, até por uma questão visceral. Então, esse olhar integrado, ele é muito importante, porque a gente consegue reduzir muito o tempo de tratamento. Porque a gente tira o olhar do sintoma, da queixa, e vai procurar qual é a causa, o que está gerando essa dor. E aí, quando a gente chega lá, o corpo da gente se reorganiza. Então, é muito bonito esse processo e pra gente, enquanto profissional, é muito, muito gratificante. Agora me diz uma coisa, já chegou alguém no teu consultório assim, ó, doutora, tô aqui com guia de cirurgia, tô aqui, já passei por 3 médicos, 25 fisioterapeutas, ninguém deu jeito em mim e tô desesperada, não sei o que eu faço na minha vida, será que eu preciso fazer cirurgia mesmo? Como é que foi? Carla, muitos. Eu tenho um caso aqui, lembro de uma paciente que chegou no consultório, a gente sempre fala assim, você tá com quanto de dor? De 0 a 10. Ela falou assim, eu tô com dor 11. Ela mal falava. E ela chegou com uma guia do convênio dela, liberado para fazer a cirurgia. E ela não queria ir, e a prima dela já tinha, e a prima dela, tipo, obrigou ela, você vai na consulta, né? Então, eu conversei com ela. Resumindo, ela tinha uma hérnia de disco, mas aquela hérnia não era causadora da dor. A dor dela era devido a uma cicatriz de cesárea. Nossa! Tá? Que ela envia uma mensagem, digamos assim, no teu sistema nervoso central, e o corpo fez uma adaptação, tá? E naquele dia, ela saiu com 90% de melhora da dor. Ela saiu com dor 1, e nós fizemos 3 atendimentos. E eu nunca mais a vi. Não, ela sumiu, ela desapareceu. Deve estar andando, correndo muito por aí, né? E depois eu encontrei, né? E ela falou assim, Carla, resolveu o meu problema. E ela também trabalha na área de saúde, trabalhava com pacientes especiais. Então, ela tinha uma postura muito adaptada também. Enfim, vida normal depois disso. Mas por quê? Porque a gente conseguiu descobrir o que estava causando a dor. Então, fisioterapia é isso, é você devolver o movimento a todos os tecidos corporais. Então, no caso dela, era aquela cicatriz que estava restringindo, né? Gente, uma cicatriz de cesárea. Sim. Não significa que você fez cesárea, você vai ter dor. Sim, né? mas assim, é um exemplo aqui. É um né? exemplo aqui, exatamente. Meu Deus, você viu só, gente? Então, às vezes, algo que... Não, meu problema tá aqui, o meu problema tá ali, mas, na verdade, está conectado a outra parte do teu corpo. Exatamente. E é verdade que o osteopata, ele coloca, ou a pessoa que trabalha com osteopatia, ela coloca o esqueleto no lugar? Tem muito isso? Eu já ouvi muito falar na internet. Não, é a pessoa que vai colocar os ossinhos no lugar. E os nossos ossos saem do lugar? Não, gente, na Como é que verdade me explica, não. Vou explicar.
tentar explicar de forma bem didática. O que a gente... Primeira coisa, tem muitas pessoas que têm a mania de se instalarem, né? Conhece alguém assim? Nossa, eu acho que não. Alguém aqui eu, né? Mãos, as minhas juntas dos meus dedos, gente, eu joguei voleibol muitos anos da minha vida. E eu tenho uma mão bem masculina, né? Eu confesso pra vocês, bem masculina. Porque as minhas juntas dos meus dedos são super largas, né? De tanto estralar, E pescoço é a mesma coisa. Então, na verdade, isso que a gente instala sozinho em casa não é a região que precisa ser instalada. O nosso corpo, as vértebras, elas não saem do lugar. O nosso sai do lugar é a luxação, gente. A luxação é um caso cirúrgico, tá? Isso que vocês instalam sozinhos, que a gente instala sozinho, é a região que está hipermóvel, que está mexendo demais. E quando a gente fala isso de coluna, é porque geralmente tem uma outra região da coluna que deveria estar desempenhando uma certa mobilidade e ela está restrita por alguma razão. Vou dar um exemplo bem prático. Pescoço. Pescoço, fisiologicamente, a cervical é a região que mais mexe. Olha o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que girar, né? Para dirigir, enfim. O Papai do Céu fez tudo perfeitinho. Então, muitas vezes a gente está com esse excesso de estalido na cervical. Você instala sozinho, dá uma sensação boa, daqui a pouco está sentindo de novo. Por quê? Porque, na verdade, a tua torácica, que tem uma mobilidade mais reduzida, fisiológica, mas que precisa estar presente, não está presente. E aí gera uma sobrecarga cervical. Aí, aonde que a gente precisa trabalhar? Na osteopatia? Aqui. A torácica, exatamente. Vamos trabalhar, então? Bora. O que tem que fazer? Ai, meu Deus. Eu trouxe essa moça aqui pra gente se mexer um pouco, tá? Então, ela vai ensinar algumas técnicas de relaxamento aqui pra gente. Pode ser? Vamos lá? A gente pode ficar em pé? Pode. Aqui mesmo? Isso. Então tá joia. Então, assim, uma das queixas, né? Também é cervical, gente. E qual que é o maior erro? Tô com dor na cervical, eu fico tentando alongar a cervical. Gente, não faz isso que vai piorar. Se tá com o pescoço travado, não tenta mexer no pescoço, porque certamente ele vai piorar. Então, a gente vai trabalhar quem? A região torácica, tá? Então, principalmente você que trabalha hoje home office, muito tempo sentado, foca na torácica, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui para poder te ajudar nisso, para melhorar essa tua tensão cervical e, consequentemente, tensão e dores lombares também. Então, primeiro exercício, tá? A gente pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de aquecimento. Girando. Sabe boneco de posto? Aham. Conduzido pelo vento? É o bonequinho do posto, Isso. ó. O mais já tem solto gente possível. lá atrás, lá no fundo, lá, ó, aqui nos bastidores também. Fazendo todo mundo já? Isso, faça um se bom mexer, uso. vamos se mexer. Tá? Pode fazer cinco vezes para solta cada o lado. braço. O mais solto possível. Para quê? Para soltar todo esse conjunto aqui, tá? Outro exercício legal para tensão nessa região dos trapézios. Você vai cerrar os teus punhos, vai prender o teu ar, eleva os teus ombros para a orelha, prende a respiração, segura 1, 2, 3 e soltou. Tá? Pode repetir isso várias vezes. Mais uma vez. Mais uma vez. Tensiona, 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 prende, soltou. Tá? E aí, fazendo isso, a gente pode fazer um alongamento, tá? Para essa região. Puxar o teu braço o máximo possível. Você vai sentir pescoço lá reto. pescoço olhando para frente, tá? Você vai sentir lá na região das escápulas, tá, gente? Escápula é esse ossinho aqui, tá bom? Segura lá, pernas afastadas. E aí você pode fazer uma rotação para o lado oposto, tá? E segura. Pode segurar 10 segundos, tentando manter o ombro mais relaxado, tá? Soltou um pouquinho e a gente pode repetir para o outro lado, tá? Aqui já fez um crack. Tô sentindo aqui também. E soltou. E pronto. Esse Isso exercício daqui legal. já dá uma organizada. Sim, Fazer muito. sempre de manhã, o que você indica? Para quem trabalha em casa, no home, ou sei lá, no escritório, faça várias vezes ao dia. A gente tem uma ilusão que, para a questão de coluna, para dores, a gente tem que sentar super alinhado, ter uma cadeira mega cara, um ambiente super ergonômico. A gente já sabe que hoje isso é mito, tá? O que prejudica a nossa coluna em relação à dor? É o tempo que você fica parado. Então, essas pausas ativas são super importantes. Então, se você trabalha, sei lá, 4 horas, das 8 ao meio-dia, levante-se várias vezes e faça esses movimentos, execute esses movimentos. Levanta para tomar água, levanta para ir ao banheiro, enfim. Movimento, gente. Movimento. O corpo da gente precisa de movimento. Porque a vida não para. A vida não para. A vida não para. Exato. Obrigada, Carla. Carlinha. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Maravilhosa, muito obrigada. Gente, agora vem pra cá que a gente vai lá pra Juiz de Fora. Sabe por quê? Porque lá, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, teve um passeio de moto. Na verdade, já é uma tradição da cidade e a Michelle vai mostrar pra gente. Vamos ver?
Chega o mês de outubro e essa cena se repete. Anderson limpa a imagem de Nossa Senhora Aparecida com todo cuidado. Separa as bandeiras e confere os mantos. A imagem precisa estar impecável. O motofretista é o responsável há 27 anos por organizar a Motociata de Nossa Senhora Aparecida, um evento tradicional aqui em Juiz de Fora. Anderson, como que surgiu esse evento? Surgiu da seguinte forma: o Toninho, que é o outro organizador, precisava de uma graça na família dele. Então ele pediu a graça à Nossa Senhora e a maneira de agradecer foi a gente comemorar fazendo uma procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. E essa procissão se desenvolveu vários anos, né? Agora é a 27ª procissão, só tem aumentado. É só mesmo para agradecer a Nossa Senhora por um ano de trabalho, um ano de esporte, um ano de passeio nas motocicletas. Todos os anos, a procissão percorre uma das principais avenidas de Juiz de Fora, entre os bairros Bom Pastor e Manuel Honório. Os motociclistas terminam o trajeto na Catedral Metropolitana, onde a imagem é levada de moto até o altar. A celebração é feita pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Nossa Senhora é muito venerada no país inteiro. Muitos lugares soltam muitos foguetes ao meio-dia. É um verdadeiro plebiscito a favor de Nossa Senhora, na expressão do padre Vitor Coelho de Almeida, né? Ele falava, é um plebiscito, é uma manifestação do povo de louvor a Maria, Nossa Senhora, que é mãe do Brasil, que é mãe de todos nós. O arcebispo destaca que a motociata com missa é uma celebração diferente e especial. É um momento muito especial, um momento muito bonito. Os motociclistas vêm, a bênção dos capacetes, a bênção das chaves, a bênção dos documentos. Eles trazem também suas crianças para serem abençoadas. Dia 12 é também dia da criança, né? E entram com a motocicleta como uma espécie de andor. Nossa Senhora vem numa motocicleta, né? Eles arranjam uma forma, uma espécie de andor em cima da motocicleta. E então ela entra na igreja depois que todos os motociclistas estão presentes dentro da catedral. Há um gesto bonito também que eles depositam no altar os capacetes. Os capacetes ficam todos aqui nessa região do altar, né, para simbolizar a homenagem deles, a doação e a pedido de proteção de Nossa Senhora para eles. E vamos combinar aqui o povo, né, que trabalha com moto, os motociclistas, os motoboys, né, precisam muito dessa proteção, né, porque olha, se tem uma galera que trabalha pesado e sempre correndo risco, são eles. Então, fica aí o nosso apoio a todos eles também. Gente, é o seguinte, vamos falar das nossas obras aqui? Olha, mais uma vez trazendo para vocês obras de artistas que trabalham com vários materiais diferentes, tá? Nós temos aqui, por exemplo, mosaicos feitos pela Denise Rasch, que é uma mosaicista de mão cheia, uma artista plástica incrível. E essas obras hoje estão indo embora, elas ficam por uma semana aqui expostas conosco. E é muito legal falar sobre isso, porque você que é artista, você que é artesão de todo o Brasil, você tem essa possibilidade também de mandar a sua obra, a sua arte, o seu artesanato aqui pra gente expor por uma semana no nosso estúdio. E eles decoram, na verdade vocês decoram os nossos estúdios aqui sempre, tá? Bem, agora é o seguinte, o Dia dos Professores está chegando e eu tenho o prazer de conversar com o Henrique Foster. O Henrique é um professor de mão cheia, né? Já que a gente tá falando de arte aqui, ser professor é uma arte, porque além de ser criativo o tempo todo, porque essa é uma questão que envolve muito a criatividade, também tem que ter uma paciência gigante, né, Henrique? Muito obrigada pela tua presença aqui. Ele que é conhecido nas redes sociais por ser um professor, gente, diferente, tá? Porque ele deixa as aulas muito divertidas. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Estou aqui de Florianópolis agora. Adorei o convite para poder participar, principalmente para falar do Dia dos Professores. Essa profissão tão maravilhosa que eu escolhi. Estou nela há 20 anos. E atualmente tentando inventar algumas coisas diferentes aí para apresentar a sala de aula num lugar também prazeroso. E que a gente pode sempre criar experiências e memórias para os nossos alunos e também para nós professores. Então, é um prazer estar com vocês. Muito bom. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Henrique. A gente vai mostrar umas imagens para vocês, um pouquinho do que ele faz em sala de aula. E eu quero saber de você, me conta aí, essa imagem que a gente está vendo agora aqui, me conta aí, como é que foi? Então, esse vídeo que vocês estão vendo, ele teve mais de 1 milhão de visualizações. Teve outros vídeos que pegaram 8 milhões, então tá bem legal essa apresentação.
mas eu pego recortes de algumas aulas onde eu crio situações que eu chamo os alunos para fazer parte do processo. Então, eu sempre chamo eles para ser protagonista do processo. Claro que nem todas as aulas a gente consegue fazer coisas muito diferentes, até porque tem muitos assuntos que são muito técnicos e propriedades, mas aqueles que a gente consegue contextualizar, que eu consigo fazer um planejamento onde eu traga eles, os resultados são muito melhores. E eles mesmos começaram a filmar, colocar em stories, botar nas redes, e começou a viralizar. Eu comecei a pegar esses vídeos e colocar na minha rede social. E, para minha surpresa, desde o início do ano para cá, já ganhei mais de 400 mil seguidores esse ano. E é isso, aos pouquinhos saindo, e eu tô levando para todo mundo que a sala de aula é um lugar que a gente também pode se divertir. E tem torta na cara, tem chocolate, como é que é? Você agrada os alunos ou você só dá uma zoada com eles? Não, então, é assim, ó, eu senti que muita gente queria ajudar a educação. E eu comecei a fazer alguns planejamentos para algumas aulas onde eu queria contextualizar. Então, eu vou atrás de pizza, eu vou atrás de sorvetes, eu vou atrás de chocolates, eu vou atrás do que for necessário que se encaixe com o assunto, claro, e eu posso usar na sala de aula. E o comércio local começou a me ajudar. Então, eu começo a ir nos lugares, levo o projeto, levo meu planejamento e tal, e eles abraçam a causa e acabam me dando esses produtos aí para levar para a sala de aula e poder brincar com os alunos e também, né, tornar a matemática algo bem mais gostoso, inclusive. E você manda muito bem no roller. Você usa roller no dia a dia, na tua sala lá? Como é que é? Então, o roller foi uma maneira que eu achei para chamar a atenção dos alunos, principalmente naquelas turmas que ficam um pouco mais espessas e tal. E se casou super bem, sabe? Eu não vou todos os dias de patins, mas os dias que eu vou sempre é bem legal e eu consigo prender bastante a atenção deles. Então, isso começou inclusive com outro professor, amigo meu, que falou assim, cara, se tu for dar aula de patins, tu vai ser o único professor no Brasil que dá aula de matemática de patins, ou com patins. E dito e feito, né? Tô lá, depois que a gente colocou nas redes aí, o pessoal curtiu. E agora, é claro, né? Como eu dou aula em 4 cidades, eu sempre escolho uma na semana para poder dar essas aulas diferentes aí, para poder chamar mais atenção e mostrar sempre que a sala de aula é legal. E essa aula é disputada pelo jeito, né? Pelo que eu vi ali, vem gente de tudo quanto é canto, até quem não é aluno, né? Ah, não, tem. Então, depois que eu vim para a internet, muitas portas começaram a se abrir, sabe? Eu estou dando palestras, estou fazendo participação em aulões, então eu estive em Curitiba, na UTFPR, dando palestra para os professores. Estive semana passada no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, cidade da Xuxa. Vou estar em São Paulo dia 28, já tem agenda para Salvador, então tá sendo muito legal esse momento, sabe? E eu percebi assim que dentro das redes sociais tinha esse espaço para os professores. E eu quero mostrar isso para os colegas também, para mostrar, né, que não só eu estou fazendo um trabalho diferente, mas muitos outros professores estão fazendo um trabalho sensacional. E a gente está aqui para mostrar e mostrar que a gente pode criar essas memórias, tanto para alunos quanto para professores, fazendo coisas diferentes e tornando, sim, a educação algo muito mais prazeroso. Esse é o meu propósito e meu objetivo. Henrique, parabéns pelo teu dia já adiantado, tá? Eu tenho um orgulho gigante de dizer que eu faço aniversário no Dia dos Professores, tá, gente? Olha que legal! Sim, eu faço aniversário num dia muito especial. Pra mim, quando criança, um pouco traumático, né? Porque eu nunca tinha aula, ninguém cantava parabéns pra mim na escola, mas tudo bem, né? Mas pra mim é muito divertido, então parabéns pelo teu dia e pra todos os professores do Brasil. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite novamente. Adoro o programa de vocês, sempre que precisar, estou à disposição, valeu? Tá bom. Obrigada, Henrique. Até mais. Viu só, gente? Educação no Brasil é isso. É você ser, sim, criativo, né? É você ser, sim, uma pessoa que pensa lá na frente. Puxa vida, não tá legal agora, mas olha só quantas crianças eu posso ensinar, quantas crianças eu posso educar. E claro, né, com muito amor e muito carinho, porque ser professor nesse país tem que ter amor à profissão, pode ter certeza disso. Bem, agora, tô para dizer para vocês uma coisa importante, viu? Território Aberto tem programação especial neste domingo. Olha só o que tá te esperando. E música boa você também tem aqui na TV Evangelizar no programa Território Aberto. E em cada episódio apresenta um artista diferente. No programa, além das apresentações musicais, podemos conhecer um pouco mais sobre a vida e a carreira dos convidados. E domingo agora você vai conhecer um pouco da trajetória do grupo Combinado Silva Só, que foi criado em 2005 e faz parte da história do samba em Curitiba. O samba não morreu. O tempo mudou.
Anota aí, é domingo, dia 15 de outubro, às 7 horas da manhã, aqui na TV Evangelizar. Muito bem, coisa boa, né, gente? Então, agora a gente vai vir pra cá, ó, com imagens de São Paulo, isso mesmo. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre uma exposição que tem dado o que falar aqui nessa cidade e que tem muita conexão com Curitiba também. Daqui a pouco eu volto. E a gente tá de volta com muito mais pra você, porque aqui a vida não para, aqui funciona exatamente desse jeito. E você que tá aqui comigo, vem só pra cá, pra gente conferir agora um quadro que eu adoro, que é o Criando Memórias. Sabe por quê? Porque não tem nada melhor do que você pegar a sua criança interior, ou a sua criança que tá aí perto de você, se você tem filhos ou não, se você tem sobrinhos ou não, se você tem netos ou não, não interessa. Pega aí a sua criança interna, se for o caso, e leva pra passear, pra criar memórias. E agora a gente vai aprender um pouco mais sobre uma exposição lá em São Paulo, que tem uma conexão muito legal aqui com Curitiba também. Oscar Niemeyer. Vamos ver? Um tributo ao mais conhecido nome da arquitetura moderna brasileira. Mais de 600 obras no Brasil e no mundo. Estamos falando de um gênio. Oscar Niemeyer, Linhas e Luzes. E para conhecer melhor essa história, uma visita guiada por toda a exposição. Oi pessoal, tudo bem? Então, a exposição ocorre aqui no Shopping Bourbon, né? Das 11 da manhã às 9 da noite. A visita é guiada, né? A gente explica um pouco os ambientes aqui dentro para que o cliente não fique perdido na exposição. Esse é o nosso grande diferencial, tá? Tá falado, e logo na entrada, as primeiras obras do arquiteto. Primeiro ambiente aqui, vocês vão encontrar principais 3 obras, né, que alavancaram a carreira do Oscar, que é o Complexo da Pampulha, o Ministério da Saúde e Educação e o prédio da ONU em Nova York. Foi assim que ele tomou proporção internacionalmente, foi através do prédio da ONU. Vou ouvir um pouquinho, ver o que ele tá falando aqui, Oscar Niemeyer. Então, meu projeto era 23, o meu era 32. Nós apresentamos um projeto. Projetos e mais projetos, mas nenhum outro foi tão importante quanto o de Brasília. Aqui vocês vão encontrar o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e a Catedral de Brasília. Linhas e Luzes, marcas registradas, todas as obras lideradas pelo Oscar Niemeyer, né? Ele que projetou a capital do país. Bom, já estivemos em Minas, Brasília, até New York. E a viagem continua. Olha, gente, dizem que se eu colocar esse óculos de realidade virtual, eu vou lá pro Rio de Janeiro, faço essa viagem direto pro Museu de Arte Contemporânea. Vamos embora pra lá, então! O Rio de Janeiro, onde Niemeyer nasceu e fez morada. Aqui é a Casa das Canoas, uma casa que ele morou aproximadamente uns 10 anos, fica no Rio de Janeiro, em São Conrado. E, gente, uma das marcas registradas do Niemeyer, além das linhas, das curvas, das luzes, é exatamente isso que a gente vê agora na imagem, né? É a perfeita comunhão da obra com a natureza. A casa em São Conrado, um museu em Niterói, e a gente não pode esquecer de um patrimônio nacional, o Sambódromo Carioca. Verdade, é muito lindo, né? Aqui é um espaço que a gente usa mais pra parte instagramável, né? Os clientes gostam de subir aqui no palanque pra tirar fotografias, pra se sentir um pouco mais desse espaço, né? Eu que não sou bobo nem nada, fiz minha parte. Sem perder a cadência, seguimos de volta à capital paulista. Aí aqui a gente vai encontrar nesse espaço agora obras concluídas e não concluídas do nosso estado de São Paulo, como o Copan, ou como o Parque também do Ibirapuera, ou entre outras obras.
Oscar Niemeyer nos deixou em 2012, aos 104 anos. Mas antes da cortina se fechar, seguiu trabalhando incansavelmente. Centro Cultural de Avilés, na Espanha. Aqui embaixo, em 2004, também tem ali o Monumento à Paz, em Paris. Então é Paris, é Espanha, é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Oscar Niemeyer, Linhas e Luzes, que estão em exposição para o público conhecer muito mais sobre a vida e obra dessa lenda do Brasil para o mundo. Pois é, e Curitiba faltou na tua lista, hein, Alexandre? Curitiba tá aqui, ó, Museu Oscar Niemeyer. Nós temos um museu inteirinho dedicado à vida e obra deste arquiteto incrível. E ele faz parte, né? Eu digo que ele faz parte da história também da cidade de Curitiba. Nós temos muitas obras dele espalhadas pela cidade. E esse daqui é um dos nossos cartões postais. E dentro do Museu Oscar Niemeyer tem uma exposição permanente da obra e vida dele. Então, se você vier a Curitiba, já sabe que tem essa exposição também. Conheço o Museu Oscar Niemeyer, que também é conhecido como Museu do Olho, né? Mais popularmente conhecido aqui na nossa cidade. E, claro, recebe exposições de artistas do mundo todo, né? Da África do Sul, Canadá, Rio de Janeiro, China, Japão, Minas Gerais. Vem artistas do mundo todo e também do Brasil. Então, é muito interessante você conhecer também esse pedacinho aqui da nossa cidade. Agora, você que está nos assistindo, você sabe que você pode contribuir aqui com o nosso programa? Com o que nós colocamos aqui no ar? Você sabe que o pessoal lá do Rio de Janeiro fez essa contribuição e mandou pra gente um evento que vai rolar por aí nos próximos dias. Olha só. Olá pessoal, olá para você que está conectado nas redes da Secult. Por aqui a gente já está nos preparativos finais para o nosso Cultura Rock Praia. E vai mostrar para você essa mistura de rock e praia de uma forma que você nunca viu antes no município. Aqui atrás já está sendo montado o nosso palco Gaia, palco que remete à natureza plural e única da nossa cidade de Maricá. O palco Futuro vai em direção ao futuro que a gente acredita, com inovação, tecnologia e, claro, sustentabilidade. O Cultura Rock Praia entende que preservação dos nossos recursos naturais deve ser uma pauta fundamental junto com a arte e com a cultura. Então não deixe de nos seguir nas redes sociais, @SecultMaricá, para ficar por dentro de toda a programação. Viu só? Então, tem evento pelo Brasil todo, a gente tá de olho nesses eventos, tá certo? E agora, pra gente dar uma sacudida na poeira, a gente vai para a 4ª reportagem da série sobre saúde mental do nosso repórter Lucian Haro. Ele vai trazer pra gente algumas soluções para você que vive naquela ansiedade e precisa dar uma respirada, acalmada no corpo e na mente. Está comprovado cientificamente. O exercício da fé reduz o estresse, acalma a mente, desacelera e gera uma sensação de conforto diante de medos e incertezas. O que se sabe das pesquisas científicas é que há um aumento da presença de serotonina no cérebro, que é aquela substância que nos faz nos sentir bem, né? É uma técnica em muitos antidepressivos, né, de justamente ajustar essa presença da serotonina no nosso cérebro para nós não ficarmos com ansiedade ou com sentimento mal, né, mas nos sentimos bem. E também a dopamina, que tem a ver com também um bem-estar, né? É uma substância que se espalha quando a gente está bem, quando a gente tem uma certa euforia, né? Alguma coisa que a gente alcançou ou tal. Então, uma recompensa, por assim dizer, no nosso cérebro, né? Para algo que está bom. Essas duas substâncias aumentam. Também há reações nas áreas que têm a ver com foco.
por exemplo, no lobo frontal, que é nosso centro, né, de gerenciamento, por assim dizer, de reflexão, de pensamento. Então lá há uma concentração melhor e há um acalmamento da amígdala, que é aquela instância no cérebro que faz reações rápidas, emocionais a situações de estresse, por exemplo, né? Com origem na medicina, a hipnoterapia também é uma resposta para a falta de foco e concentração. A técnica, que já foi conhecida como a arte de curar, ganhou espaço no tratamento das doenças modernas, uma forte aliada contra o mal da ansiedade. Hipnose é uma sugestão. Na verdade, toda sugestão que recebemos na mídia, de um médico, quando ela atravessa o fator crítico da mente e ela entra no subconsciente, a pessoa foi hipnotizada. Também a hipnose é um estado de consciência alterada. É um estado em que você está tão relaxado que você consegue acessar suas memórias passadas, por exemplo, para tratar determinados traumas que ficaram lá no passado. A consciência fica tão alerta que até os sons do ambiente a pessoa ouve melhor, porque imagina ela está centrada nela, de olhos fechados, o consciente está trabalhando, mas ela vai fundo no subconsciente onde está armazenadas as memórias dela, mas o consciente está alerta, ela não dorme, ela não perde o controle mental, ela toma as decisões, mas ela está totalmente focada e centrada dentro dela para enxergar as coisas que ela precisa melhorar, né? Aquilo que ela vem buscar como objetivo, se é tratar um trauma, se é tratar uma fobia, se é tratar um vício, né? Se é até potencializar uma capacidade de falar uma outra língua, de ir bem num concurso público, num concurso de vestibular, no caso dos adolescentes. Então ela pode trabalhar tanto no lado negativo quanto na potencialidade de coisas positivas para o paciente. Regina é praticante e disseminadora de uma técnica que tem nome em inglês e que na tradução mais aproximada significa atenção plena. O mindfulness é ideal para quem quer se sentir no aqui e agora. Então, a princípio, poderíamos dizer que é um treino de focalização de atenção nas nossas sensações, na nossa experiência que está acontecendo naquele momento, porque mindfulness também tem esse aspecto de algo que está acontecendo agora, momento presente, tá? Então, no primeiro momento seria isso, vamos trazer atenção para a respiração, vamos trazer atenção para as sensações em alguma parte do corpo, ou a gente vai escanear o nosso corpo, isso seria uma prática de mindfulness. O treino de focalização da atenção não tem fundo filosófico ou religioso, tendo sido adotado, inclusive, na medicina, neurociência e psicologia para diversos tratamentos. E a gente precisa muito ter foco na vida, porque tudo é muito mental. Então, o seu trabalho é mental, o meu trabalho é mental, o trabalho da maioria das pessoas é mental, mesmo que as pessoas não trabalhem exatamente com tecnologia, não trabalhem exatamente com comunicação. Hoje nós temos tantas ferramentas, nós temos tantas facilidades que até mesmo assim trabalhos, né? Por exemplo, a pessoa é um caixa de supermercado e ela tem que trabalhar com tecnologia, ela está ali, né, usando o tempo todo uma ferramenta, a pessoa, enfim, é operador de máquina. Então, para todos nós, a mente é tudo. E quem diria que muitas das questões que adoecem hoje a nossa mente nem existiriam se a gente apenas dormisse com qualidade. A gente fala que o sono tem várias fases. Existe uma fase, inclusive, que é a fase do sono REM, né, a fase R do sono, em que o cérebro está super ativo. O nosso corpo está em relaxamento, mas nosso cérebro está ativo, fazendo conexões, liberando espaço mesmo no cérebro, tirando aquilo das memórias que a gente não precisa gravar e reestabelecendo as conexões importantes para a gente gravar o que é importante no dia a dia de trabalho e na questão da aprendizagem. Viu só? Algumas dicas aí para você se conectar com você mesmo, né? Para você ter realmente essa conexão, para você respirar mais fundo, para você... Isso faz com que a gente não tenha só uma calma maior, mas a gente começa a pensar melhor, inclusive nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, né? Fica a dica aí para vocês.
E agora vamos falar um pouquinho sobre a criançada, porque vamos combinar uma coisa? O sedentarismo não é um problema só de adulto, não. Porque tem aquela criança, aquele jovem, que chega na escola e não gosta da atividade física, não gosta de correr, não gosta da educação física e vai ficando mais quieto e não dá para deixar. Porque o sedentarismo pega todo mundo e as crianças realmente estão nessa lista. Vocês sabiam que boa parte da população infantil pode ficar obesa até 2035? Olha só. Movimento, uma necessidade global. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 78% das crianças e 84% dos adolescentes brasileiros não fazem o mínimo de atividade física recomendada por dia. Ainda de acordo com dados do IBGE, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos está acima do peso. Olhando essa estatística e usando a identificação e conexão com crianças e adolescentes, a personal trainer Thalissa desenvolveu um treinamento específico para essa faixa etária. Desde a faculdade eu já vinha fazendo vários trabalhos na área infantil, então eu sempre gostei de trabalhar na área infantil e por eu fazer já esse trabalho na área infantil, eu via o quanto elas precisavam dessa inserção da atividade física para combater nos trabalhos que eu fazia, que era a obesidade. E aí eu comecei eu preciso fazer um projeto, e aí eu peguei a minha sobrinha, né, a primeira que eu consegui aí, incentivar ela para fazer, e com ela veio vindo outras crianças, daí a gente ia nos parques, nas praças, e comecei a atender em vários parques, em várias praças de Curitiba e região metropolitana também. Na metodologia da Thalissa, as crianças que chegam para o personal passam primeiro por uma avaliação física e motora, como forma de identificar habilidades e limitações, traçando assim um ponto de partida para o início do ciclo de exercícios específico para cada aluno. Depende muito da idade, de que idade que essa criança chega para mim. Quando está ali nas fases de desenvolvimento motor, é feita uma avaliação motora para ver o que precisa ser trabalhado. Exemplo, sabe correr, sabe pular, saltitar, pular com os 2 pés, que altura que pula. Então, assim, tudo isso é avaliado. Dependendo da idade também, já vai direto ou para um treino de força, ou vamos sim para um treino mais aeróbico, vamos para uma corrida. Então, assim, depende muito do aluno, mas todos passam, além da avaliação física. Também faço fotos, mostro para os pais fotos antes e depois. Gosto muito de mostrar assim, antes e depois de exercícios, antes e depois de movimentos, para que eles também vejam a progressão. Para quem se matricula e mantém o foco, a satisfação e sensação de bem-estar sempre estará acima de qualquer resultado estético. A Ana entende bem tudo isso e segue firme no propósito de se cuidar. Eu já fiz vôlei, eu já fiz ginástica olímpica, eu já fiz natação. No início eu não gostava muito, mas aí agora eu gosto, porque eu vejo que o meu corpo tá mudando e daí eu fico feliz, né? E também quando eu volto da escola eu já faço a aula e daí me dá energia e daí eu consigo estudar mais. Para entender, né, a motivação, colocar em natação, então assim, eu sou muito apta a isso, a você incentivar a criança ao movimento. Porque não só pensando em corpo, em estética, mas pensando em saúde, tudo que a gente faz quando a gente é criança vai refletir na nossa vida adulta. Então, se você é uma criança obesa, você tem muita porcentagem de ser um adulto obeso. Então, se você é uma criança que não é sedentária, muita porcentagem de ser uma criança, de ser um adulto ativo. Viu só? Colocar a criançada para se movimentar de verdade. E por falar em movimento, agora a gente vai falar, sabe do quê? Cirque du Soleil. Você sabia que o Cirque du Soleil está fazendo lá aí uma escolha, né, para os seus futuros artistas na cidade de Mandirituba, aqui pertinho de Curitiba? É isso que a gente vai ver agora aqui, ó. Vamos ver? Saltos, mergulhos e lançamentos. Movimentos que vêm projetando os sonhos desses jovens artistas de circo. O Luan tem 26 anos de vida, de ginástica tem 18 anos, mas deixou de ser atleta e há pouco tempo vem buscando ser um artista de circo.
Está sendo uma experiência muito legal. Eu acho que a ginástica e o circo, eles meio que se conectam. E é legal poder ver que tudo que eu usei na ginástica até hoje, eu posso dar continuidade hoje dentro do circo. Desde o começo de outubro, artistas do Brasil e de outros países da América do Sul estão participando do Next Gen, um projeto de desenvolvimento de talentos promovido pelo Circo du Soleil em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. A iniciativa é inédita no sul do Brasil e acontece em parceria com o Circocam, escola que promove curso de formação de circo para artistas e professores. É um programa de desenvolvimento de talentos do Cirque du Soleil. Então eles identificam, eles vêm, mandam treinadores, mandam a equipe deles aqui para o Brasil para identificar talentos locais. A gente tem pessoas do Brasil, da Argentina, do Chile, e aí promover uma semana de treinamentos com esses artistas aqui para identificar potenciais artistas para o futuro, para as produções deles. Então eles vêm, promovem essa semana de workshop e aí identificando possíveis talentos, pessoas que interessam para o perfil que eles precisam, eles levam para Montreal, onde tem um programa de treinamento de 4 meses, e aí depois desse programa de treinamento eles incorporam essas pessoas nas produções profissionais deles. O workshop promove uma semana de curso gratuito para artistas e atletas. E para quem aproveita mesmo, o curso pode ser uma porta de entrada para artistas que procuram uma oportunidade profissional no Cirque du Soleil. Malu e Rodrigo são um exemplo disso. O casal participou do curso no ano passado e logo depois foram selecionados para um intensivo de 4 meses em Montreal, no Canadá, e se apresentaram um mês pelo Cirque du Soleil. Foi um sonho assim, realizado, e eu sempre quis estar lá, sempre quis desde criança, e para mim foi um sonho mesmo. Era muito divertido porque eu conseguia ver de fato o público de onde eu estava, quando eu estava no meio das acrobacias. E acho que o mais legal de ser artista, de trabalhar com circo, é você ter essa troca com o público. Então era muito interessante a gente sentir essa energia de lá de cima, e como a gente trabalha com voar, com acrobacia, eles sempre vibram muito. Então eles devolvem essa coisa que a gente está dando para eles, assim, essa energia. Então é uma troca muito divertida, assim. Para esse especialista em performance humana do Cirque du Soleil, que veio para cá especialmente para o curso, o Brasil é uma grande incubadora de talentos. Que maravilha, hein? Então, fica aí a dica para você que tem um talento escondido em casa, ou você mesmo tem esse talento, fica a dica aí. Mandirituba é um berço aí de escolhas para o Cirque du Soleil. Bem, antes da gente finalizar, mais uma vez as obras, quero te mostrar essas obras da Denise Racha, ela que é uma mosaicista de mão cheia. Foi a exposição da nossa semana aqui. E você também pode expor a sua arte. Você que é artista plástico, você que é artesão, artesã, pode enviar pra gente as suas obras e a gente vai estar expondo durante uma semana aqui no nosso estúdio. Então, agradecendo a Denise mais uma vez, agradecendo você que está aí do outro lado nos assistindo, para você um grande beijo, um final de semana abençoado, e a gente encerra o programa com essas maravilhas aqui. Eu te vejo segunda-feira. Fiquem bem.